Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje conosco temos a Nayara Lima, sócia da Decifra Consultoria, uma das principais empresas de consultoria em reestruturação empresarial do Brasil. Nayara é formada em contabilidade, com pós-graduação na FGV, ela já foi membro de Big Four, da KPMG, mais especificamente, entre outras, né, Nayara? Sim. E também já trabalhou no grupo Pão de Açúcar. E agora tem a sua consultoria própria. Nayara, bem-vinda ao Virando a Mesa. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Hoje, pessoal, a gente vai falar, então, de casos, como a gente vem falando, casos de reestruturação empresarial, casos de empresas que já viraram a mesa. A Nayara, como atuante aí ativa do setor, já participou de vários processos em que ela teve que virar a mesa em empresas de diversos segmentos, né, Nayara? Com certeza. Esse ano eu faço 20 anos de carreira, 15 anos só em consultoria. Então, tenho bastante história para contar aí de todo tipo de empresa. Muito bom. E qual empresa que você acha que foi a que você atuou mais fortemente para virar a mesa? E conta um pouco, conta o caso para a gente. É um cliente meu, que é meu cliente até hoje, meu primeiro cliente da consultoria, da minha própria consultoria, do segmento de decoração e jardinagem. Eu entrei lá, eles faturavam aí mais ou menos 1,5 milhão por mês. Tinha pré-faturamento que chegava a 30 dias. Então, me explica aí para o pessoal como é que funciona. Você entrou lá como? Você foi indicada por alguém? Sim, por um conhecido em comum, né? Acho que no nosso setor isso aí é bastante comum, é assim que a gente consegue clientes, né? Uhum. E aí eu entrei lá em outubro de 2018, exato. Então eu peguei um cenário com dívidas, fornecedores, bancos, fundos, um pré-faturamento aí que chegava a 30 dias. Como que funciona o pré-faturamento? Pré-faturamento é quando a empresa tem o pedido do cliente, mas ela não tem como fomentar, não tem como comprar matéria-prima para fazer o pedido, para entregar. Então, ela vai num fundo e desconta uma nota prévia. Ela emite uma nota fiscal, como se fosse de saída, mas sem produto. É claro, isso tem que ser acordado com o cliente, né? Porque ele vai receber XML e tudo mais. E aí, quando entrega, aí ele faz esse pré-faturamento, desconta essa nota, paga os juros do período, então ela tem o dinheiro para poder girar e fazer o produto. E os fundos sabem disso? Ou às vezes sabem, às vezes não sabem? Como é que funciona? Geralmente sabem. Quando não sabem, aí temos um outro problema, né? Uhum. Mas isso é uma forma que os fundos têm de fomentar empresas em dificuldade, porque vira uma garantia, vamos dizer assim. Né? Porque, teoricamente, ele não poderia, por estatuto do fundo, fazer isso, por regulamentação do fundo, porque não é um recebível ainda. Exatamente. Né? Performado. Não é um recebível performado, mas a garantia do fundo é, caso o cliente não pague, né, ou não performe, melhor dizendo, a nota fiscal, ele protesta o cliente. Então, Entendi. a indústria não vai querer ter problema com o cliente. Sim. Então, isso vira uma garantia para empresas em dificuldade. É uma boa forma para começar, mas não é um remédio definitivo. Vamos dizer que seria ali o analgésico de quem está precisando de um antibiótico, né? A empresa está parada, então ela precisa... De alguma forma ser fomentada, né? Então, isso aí é uma forma. Só que quando isso se estende muito, vira um problema. Né? Eu costumo dizer que é o equivalente a cheque especial para a pessoa física. Vira até um vício, vamos dizer assim, né? Porque aí você começa a rolar isso, e se você não faz a lição de casa, que é diminuir custo, diminuir prazo de pagamento, né? Melhorar a performance de capital de giro, reduzir custo fixo, despesa fixa, aí isso realmente vira um problema. E era o que acontecia lá na época. E os sócios, então, o sócio era uma diretoria financeira? Quem que fazia, operacionalizava essa prática? A empresa são 2 sócios. Tá. E aí era ele que dava todas as ordens, e quem operacionaliza é a pessoa do financeiro, né? Ali o contas a pagar e receber. E aí, qual que foi o seu diagnóstico inicial dessa empresa? Você chegou lá, ela estava como? Com essa devendo fornecedores, devendo banco, com um pré-faturamento aí
ultrapassava, porque quando o pré-faturamento tem um tempo determinado. Vou fazer um pré-faturamento de 15 dias, porque aí a matéria-prima demora 3, 4 dias para chegar, eu demoro uma semana para produzir e mais 3, 4 dias para entregar. Então, tem que estar ali no máximo nos 15 dias, né? E aí, o erro das empresas é pegar o dinheiro de pré-faturamento e pagar a dívida e não comprar a matéria-prima para girar, porque isso é uma ajuda para a empresa a girar, né? Então, o cenário era bastante complicado, vamos dizer assim. Desse ponto de vista financeiro. E do ponto de vista operacional, estratégico, como é que a empresa estava? Você chegou a analisar isso antes ou foi no decorrer do projeto? Isso é no decorrer do projeto. A gente acaba entrando nos projetos meio que tendo que apagar incêndio, Sim. né? Não dá muito tempo de você fazer uma prévia análise, um diagnóstico, uma modelagem financeira. A gente faz isso ali, né? Troca o pneu com o carro andando, né? Isso é bastante comum. Então, num primeiro momento, eu levantei a situação com os fundos, bancos e fornecedores. Entendi qual seria a liquidez que a gente poderia dar de liquidez imediata. Então, uma das soluções foi abrir uma conta escrow para um cliente. O que é a conta escrow? É uma conta que é gerenciada pelo FDIC, pelo fundo, e o cliente paga nessa conta, e aí, quando a liquidação do título, o fundo baixa essa operação, né? Isso é muito comum para operações de comissária. O que é operação de comissária? Operações em que o cliente não paga boleto. Então, grandes redes, eles pagam com transferência em conta. Então, eu tenho um papel, né, eu tenho uma nota, só que eu não tenho um recebível de fato que seja interessante para os fundos. E isso aí acaba sendo uma relação muito mais de confiança, né? Porque aí o cliente paga para a indústria, para a empresa, e a empresa paga o fundo. Então, quando tem uma conta escrow que o cliente paga direto nessa conta, aí você minimiza risco para todo mundo, né? Tá meio que blindado ali, o cliente colocou o dinheiro ali, o fundo pega o dinheiro para ele para se remunerar. Exato, perfeito. Então, ele tinha um grande cliente, que é a Leroy Merlin, que tem um prazo de pagamento bastante estendido. Chega a quantos dias? Nesse cliente especificamente, chega a 100 dias. 100 dias de prazo de pagamento. De prazo de pagamento, Com o CDI do jeito que está, come já 7% da margem aí. Exato. Essas grandes redes, elas costumam adiantar também o próprio recebível. Mas entre faturar e ficar apto para descontar com o próprio cliente, vai aí uns 25, 30 dias. Uhum. Então, esse dinheiro vindo para a mesa num D0, D1, aí ajuda bastante. Então, isso foi que deu um fôlego num primeiro momento para esse cliente que eu estou falando especificamente. E aí, depois, quais foram as ações que vocês foram tomando? Primeiro, então, apagar esse incêndio de curtíssimo prazo, quer dizer, voltar a faturar. Exato, voltar a faturar, dar liquidez para o principal cliente, né, trazer dinheiro para a mesa, e também trabalhar com FDICs ao invés de factorings, porque isso na prática faz muita diferença, né? O custo, eles pagavam lá 5% de juros ao mês de desconto. Nossa. Isso há 5 anos, quase 5 anos atrás. Então, era muito dinheiro. Então, não, e há 5 anos atrás eu não lembro quanto estava o CDI, mas não estava no nível que está hoje. Não estava no nível que está hoje. Então, assim, era muito alto. Então, nesse primeiro momento, deu um fôlego, começou a pagar ali os principais fornecedores para não deixar a fábrica desabastecida, né, que isso que é o mais importante, a matéria-prima. E aí, sim, a gente conseguiu uma tranquilidade para fazer uma modelagem e entender aonde estavam os gaps que provocaram a falta de dinheiro, né? Nós chegamos nos clientes sempre por conta de estar faltando dinheiro, né? Reestruturadores, de uma maneira geral, são contatados por isso. Só que o problema nunca é dinheiro, é como o dinheiro foi aplicado. Então, eu costumo dizer que a captação é uma das ferramentas que a reestruturação, né, que o reestruturador utiliza para colocar a empresa de pé. Não é o principal. Uhum. E empresário que pensa que é o principal, ele está muito errado nessa configuração. É o final da cadeia, é o caixa, né? É a conta corrente ali, é o dinheiro que tem em mãos.
Mas começa numa estratégia errada, eu acho, né? E depois Sem vai se dúvida. desencadeando, né? Sem dúvida. Esse cliente aí, estrategicamente, o erro era ter uma gama de produtos muito grande, né? O Pareto de vendas nunca se mudava ao longo dos anos e trazer produtos para a cadeia de produtos, isso acabava atrapalhando a gestão do PCP. Porque Ele ia trazendo mais produtos, inventando coisas, mas não tirava os que estavam antigos e não vendiam mais. Ou não Exatamente. vendiam com tanto volume ou margem. Exatamente, exatamente. Então, isso estrategicamente era o ponto, né? Agora, falando de custo e despesa, tinha um custo alto, e aí uma das soluções foi verticalizar a produção. Tinha um custo direto. Direto, exatamente, custo variável. A matéria-prima é um preparado, né, que comprava do fornecedor já pronto, né? Precisava de pigmento, precisava de uma série de coisas. Então, nós fizemos um estudo para verticalizar isso. O que significa isso? Produzir a matéria-prima dentro de casa. Que é interessante, porque e para ver como reestruturar a empresa é dinâmico, né? Tem casos que é muito mais interessante terceirizar a produção. Exato. E tem casos que é mais interessante verticalizar e trazer para dentro da sua fábrica parte do processo produtivo, né? Trouxe uma economia de 30% no custo da matéria-prima. Isso bem relevante. É bem relevante. E isso nós conseguimos em mais ou menos 8 meses, né? Desde que começou até falar assim, agora não precisamos mais do fornecedor definitivamente. Então, foi mais ou menos 8 meses. Foi uma equipe sua que você colocou lá ou trabalhou com o próprio pessoal da empresa? Como é que foi essa gestão? Nós trabalhamos com o pessoal da empresa. Nós fazíamos toda a análise financeira, se isso vale a pena ou como não vale a pena, mas a produção, a química, tudo isso era do próprio cliente. Uhum. Isso é uma coisa bastante interessante de se comentar. Muitas vezes o cliente, ele tem expertise dentro da empresa dele, ele só não sabe utilizar, ele não sabe monetizar isso ou analisar. Então, isso é bastante relevante. O cliente e os funcionários, de uma maneira geral, trazem muito valor na reestruturação, né? Afinal de contas, são eles que conhecem lá melhor. Então, a gente traz um olhar de fora, um olhar com metodologia, né? Falando de projeção, falando de caixa, falando de orçamento, enfim, controle de despesa e por aí vai. Em vários casos que eu participei também, a empresa já tinha as capacidades dentro, já tinha os recursos disponíveis, mas não sabia organizar aquilo. Exatamente. Organização é tudo, né? Na vida das pessoas e da empresa também faz muita diferença. E aí, como é que foi? Você, então, negociou com os FDICs, conseguiu dinheiro novo, os credores ali voltaram a dar crédito para a empresa, continuaram dando crédito para a empresa, e você atuou também na área operacional, reduzindo o custo e internalizando parte da produção, né? Perfeito. Fizemos toda a renegociação com os fornecedores e os FDICs tinha atrasado, inclusive com confissão de dívida assinada e não cumprida, né? Eu me lembro até hoje que um dos fornecedores que eu fui negociar, que era a maior dívida, ele falou, olha, eu não vou nem negociar com você porque eu tenho uma confissão de dívida assinada e não estão cumprindo. Então, não vou nem falar com você. E depois de muita insistência, conseguimos fazer um reparcelamento, assinamos uma nova confissão e cumprimos. Aí, depois que terminamos o pagamento, ele ligou e agradeceu, né? Porque não estava acreditando no nosso trabalho. Mas faz parte, né? Quando chega uma equipe nova, é normal as pessoas não acreditarem, é normal você lidar com o estresse dos stakeholders de uma maneira geral, porque muitas vezes não é incomum, já houve várias promessas, várias renegociações que não foram cumpridas, né? E nós trabalhamos, sem dúvida nenhuma, com reputação e credibilidade. O que eu vejo é exatamente isso. O erro ou um dos erros, né, que um empresário pode cometer é protelar a tomada de decisão ou também prometer e não cumprir. Porque daí ele já foi e voltou tantas vezes com aqueles fornecedores e aqueles credores que os caras não acreditam mais nele. Exatamente. Tem uma hora que fala assim, é só mais um vindo me prometer algo que não vai cumprir.
E aí a consultoria ou o reestruturador externo, ele tem essa função de emprestar credibilidade e fazer com que aquilo se cumpra, né? Então é muito importante também você não prometer algo que não vai cumprir, porque, claro, você vai continuar deixando o seu cliente em dificuldade, mas você também, como atuante do mercado, vai se prejudicar, porque é a sua reputação que está ali, né? Exatamente. É claro que tem fatores que a gente, né, não consegue controlar todos. Por exemplo, a gente faz uma projeção de receita e aquela receita não se cumpre. Mas isso aí é uma outra história, não é uma questão de, olha, fiz aqui o fluxo de caixa, eu consigo te pagar dessa forma, né? Então, Não é intencionalmente prometer alguma coisa que você já sabe exato. que você não vai cumprir, né? E a metodologia usada sempre com foco em planejamento, então planejamento de caixa e planejamento de DRE, né, orçamento, saber se a empresa está realmente dando resultado, porque é no DRE que a gente sabe se a empresa vai gerar dinheiro ou não, né? É pela competência. Sim. E uma coisa interessante que eu faço nos meus clientes, eu faço um pequeno curso, vamos dizer assim, de introdução de diferença, o que é caixa, o que é competência, porque Interessante. de uma maneira geral as pessoas não entendem isso, vão gerenciando pelo caixa, tem dinheiro, paga as contas, não tem dinheiro, pega emprestado e não sabe por que o caixa está uma bagunça. Aí você olha o DRE e você começa a entender. O custo está alto, a despesa é alta, o sócio paga todas as despesas dos sobrinhos, da família no caixa da empresa. Então, quando você olha o DRE, é que você entende o que levou à crise e aí você começa a tratar de maneira efetivamente os problemas da empresa. E esse DRE que você fez para essa empresa específica, você identificou alguns gaps, entre eles essa questão do custo. Tiveram mais coisas que foram identificadas ali? Nas despesas, elas estavam equacionadas. É claro que sempre tem como cortar uma coisa ali, mas assim relevante foi a redução dos juros, né? Da taxa de juros, que na época já de cara a gente já conseguiu cortar pela metade, e o trabalho de custo variável, né? Verticalizando a produção. E nessa etapa que você entrou no cliente, qual que era a estrutura organizacional dele? Quer dizer, você tinha gente ali jogando contra o projeto? Você teve que romper ou superar a resistência de pessoas de dentro da empresa ou dos próprios sócios? Uhum. Do sócio não, porque ele foi a pessoa que contratou, ela a pessoa que falou, olha, preciso de mudança, né? Mas sim, com certeza, principalmente ali as pessoas do financeiro, elas já estão desacreditadas, né? Também já tinha passado outras consultorias que também não deram certo, que não acreditaram, então. Mas essa barreira, ela se rompe rapidamente quando começa a dar resultado o trabalho, né? Então, sempre encontramos resistência, mas com um trabalho bem feito e mostrando resultado, as barreiras vão caindo. As pessoas acho que vão criando confiança no seu trabalho e, olha, ela não está falando uma algo Besteira, sem sentido, uma besteira. exatamente. E aí elas começam a performar melhor, eu acho, né? Sem dúvida, o primeiro mês que você fecha um DRE e você indica que estamos no caminho certo, porque a reestruturação muitas vezes ela causa uma despesa imediata, né? Então você precisa reduzir funcionários. Não foi o caso nesse meu cliente específico, mas muitas vezes é o que acontece. E aí isso gera custo de rescisão, você tem que romper contratos, isso gera multa. Então esse gerenciamento de caixa aí no caso, né, tem que ser muito bem feito para que não brigue com as outras dívidas renegociadas, né? Mas no primeiro mês que você fecha um resultado, né, um fechamento de mês, e aquilo já indica que você está no caminho certo, isso dá um ânimo para todo mundo. Dá. Não, e você falou um negócio interessante, quer dizer, muda, sai da crise, cortando custo, reduzindo pessoas, mudando de escritório, terceirizando a produção, tá bom, e o dinheiro para fazer isso? Porque custa caro. Custa caro. Então, eu já vi empresas que mantiveram quadros porque não tinham dinheiro para pagar as rescisões. E naquele momento era o mais inteligente a se fazer. Por quê? Porque não tinha de onde vir o dinheiro, né? Eu brinco que quando a gente faz projeção de caixa, né, para identificar os gaps, empresa que não tem crédito, não existe o cenário em que o fluxo de caixa vai dar menos 10 num determinado mês. Não existe menos 10. Não. Esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, ou de um crédito novo ou de dentro da empresa, né? Então, você está modelando ali, você consegue identificar e tentar prevenir que se chegue nesse cenário em que você vai ter que, forçosamente, optar por não pagar alguém, né? Exatamente. O que eu já fiz, não foi o caso desses clientes específicos, mas no caso de ter que reduzir quadro de funcionário,
eu já negociei com o sindicato o equivalente ao salário. Então, eu vou, por exemplo, a rescisão da pessoa deu R$ 100.000 e ela ganha 10 mil por mês, eu divido isso em 10 meses, Sim. porque aí eu pago, né, eu continuo com a folha, e aí eu vou ter essa redução depois de 10 meses, mas aí a gente já enxuga o quadro, né? Num primeiro momento acaba sendo uma boa saída aí para reduzir quadro, se é o caso. Nessa não precisou ter redução de quadro. Nesse cliente especificamente, não. Mas eu já fiz em outro cliente uma negociação equivalente a essa. E aí, depois de feita essa internalização da produção, como é que se decorreu o projeto? Como é que vocês atuaram no cliente? Aí passa para o acompanhamento, né? Real versus orçado, KPIs de produção, se realmente está se mantendo os preços, né? Enfim, todos os KPIs. Aí a gente fala de EBITDA, a gente fala de lucro líquido, a gente fala de margem bruta, isso aí falando financeiro, né? Por produto, por cliente? Lá nós fizemos por família de produto, porque era uma linha de SKU muito grande. Vocês né? reduziram o número de SKUs? Chegaram a reduzir? Alguma coisa, não foi, o sócio não quis. Não, então, tem resistência. Tem resistência, né? Esse aí era o DNA da empresa, então a redução foi tímida, na minha opinião. Eu tinha sugerido uma redução bem maior. Né? E a pulverização de clientes, como é que é? Muito concentrado? Você falou na Leroy, ou ela é pulverizada? Qual que é o pareto aí de venda? É uma concentração alta nesse cliente, que é mais ou menos, até hoje, 1/3 do faturamento. É uma concentração bastante alta. Já peguei casos em que era 90% na Petrobras, por exemplo. Assim. E aí a Petrobras, com uma crise lá dos escândalos, parou de comprar. Aí quebra a empresa. Caiu para 10 milhões, de 100 milhões caiu para 10. E aí tivemos que fazer um processo de negociação mais duro com os credores. Você não teve que pedir RJ, né? Não. Isso aí... Os meus clientes, geralmente, eu pego numa situação pré-RJ, que eu consigo reverter gestão mesmo, né? Eu não tenho essa expertise de RJ. E como é que é essa sua... Porque, na verdade, você negociou com os credores, não precisou entrar em recuperação judicial. Você usa alguma estratégia diferente ou é meio que mostrar o que está acontecendo ali, ser transparente e negociar? Ser transparente, mostrar gestão, controle, mostrar números, né? Não, claro que eu não vou abrir o DRE, não vou abrir o fluxo de caixa para o credor, mas eu posso falar em grandes linhas, olha, nós fizemos uma redução, estamos fazendo uma redução no custo de matéria-prima, conta o projeto, leva a pessoa na fábrica para ela ver as mudanças, né? Isso também é bastante importante, que a pessoa sinta confiança que aquilo está acontecendo. Então, foi dessa maneira. Perfeito. E os KPIs de produção que vocês usam estão relacionados a quê? A produtividade, a qualidade? Nós quebramos em algumas áreas, né? Então, qualidade tem o indicador dele, manutenção tem o indicador dele, PCP tem o indicador dele, expedição, né? A logística tem indicadores. Então, todos ali são acompanhados pelo indicador. Então, tem a meta, né? Tem a meta lá. Como que eu geralmente faço? Tem ali o ideal, né? Tem que chegar no 100%. Só que a gente não vai chegar no 100% de uma hora para outra, né? São anos e anos de bagunça, fazendo errado, sem controle. Então, a gente precisa ser coerente no prazo, né? Então, eu faço por trimestre. Então, no primeiro trimestre, você chega a 1/3 da sua meta, no segundo trimestre, e aí, assim, a gente vai... É uma forma que eu encontrei de motivar as pessoas também. Porque se você vai direto, olha, eu quero 100 direto, e a pessoa no primeiro mês não dá, no segundo mês não dá, no terceiro, a pessoa se desmotiva, então não é legal. Então, quando você quebra a meta master em algumas metas pequenas, as coisas ficam muito mais fáceis. Ficam, com certeza. Um caso engraçado que eu peguei uma vez, de um cliente que tinha o KPI da área de qualidade como sendo o custo da área de qualidade, não o número de peças por milhão com defeito. Mas você chega lá numa empresa e fala, cara, o KPI que você está usando é errado. Você tem até um KPI, mas é um KPI inadequado. Isso acontece bastante, né? Isso acontece bastante. Assim, tem um indicador de performance, né, que é o KPI, mas ou ele está
calculado errado, né, metodologicamente falando, ou ele está empregado errado, ou pior ainda até analisado da maneira errada, né? Como você falou aí, o custo da qualidade não faz sentido, né? A gente precisa saber quantas peças saíram com defeito, qual que é o índice de reclamação do cliente, se isso, essas coisas que mede uma qualidade. E você falou uma coisa super relevante, que é essa questão da motivação da pessoa para trabalhar. Tem um índice de Victor Verroom, lá, não sei nem como é que fala direito, que é que a motivação é uma composição entre o valor que você vai receber por aquilo, a dedicação que você vai colocar e a possibilidade de atingir aquele determinado objetivo. Então, por exemplo, se você coloca o objetivo de que para um funcionário ganhar o bônus, a empresa tem que quadruplicar o EBITDA, ele sabe que aquilo não vai acontecer, então ele não vai se motivar. Mesmo que seja fácil, mesmo que demande poucas horas, e mesmo que seja 2 milhões de dólares para um operador de fábrica, ele não vai saber, ele não vai se motivar. O outro também, né, a outra ponta. Se for muito demorado, se ele tiver, ou, por exemplo, o esforço for muito grande, do tipo, você tem que trabalhar todos os finais de semana durante 2 anos, mesmo que a empresa não performe, você vai ter um bônus de 2 milhões de dólares. Ele não vai fazer, porque é um esforço muito grande. É legal, eu não sabia desse indicador, mas eu faço isso na prática já. Pois é, e o outro é se o esforço for muito... Por exemplo, se a recompensa for muito baixa. Então, a empresa pode ir mal, que você vai ganhar seu bônus. Ou o seu esforço aí é 8 horas por dia de trabalho, de boas, mas você vai ganhar 0,2 salário de bônus. A pessoa não vai se motivar. Não vai. Então, tem que ter uma composição desse tripé, para que ela se motive. E a gente acaba fazendo na prática isso, né? Meio no feeling, né? Exatamente, é um feeling. Eu quebro as metas em metas menores, motivo as pessoas, também não quero que ninguém fique trabalhando exaustivamente 12, 16 horas por dia, porque isso não é saudável, já passei por isso e não quero que ninguém passe novamente, porque a pessoa precisa estar bem para trabalhar, né? Então, quando você se preocupa com as pessoas, com a pessoa, com o ser humano, as coisas costumam render melhor. Eu acho, a gente já conversou sobre isso fora daqui, um dos principais fatores para virar a mesa, para reestruturar negócios, né, transformar negócios, são as pessoas. Sem elas, sem o comprometimento delas, você não vai conseguir bons resultados, até porque você é 1 ou 2 ou 3 pessoas, ou 2 pessoas ou 3 que estão atuando na empresa. Você tem 600 pessoas, às vezes, na empresa que você tem que motivar ali. Não é porque você está chegando agora que todo mundo vai fazer o que você quer. Você tem que conseguir... Você tem que ganhar a confiança das pessoas. Isso é um trabalho árduo, né? Não é fácil você chegar num momento de crise em que as pessoas já estão desgastadas e conseguir ganhar a confiança e fazer com que a pessoa trabalhe, né, que renda, prometendo, não, isso aqui ainda vai melhorar, porque é tudo muito duvidoso, né? No começo, muito instável, os ânimos exaltados, qualquer coisa já pode virar uma discussão, uma briga, tem que ter bastante inteligência emocional para lidar com isso. Quem tem a habilidade de resolver problemas, que é basicamente o que um reestruturador faz, tem que ter bastante estabilidade emocional para lidar com isso e também não absorver os problemas que não são seus, né? Você não pode também ir para casa e ficar lá remoendo e pensando o que eu vou fazer, não está dando certo. Não, você sai da empresa, aí é a sua pessoa física, você vai cuidar da sua vida, da sua saúde mental e no outro dia você começa de novo. O ponto da saúde mental e até indo para o lado também dos funcionários, né? Como você disse, está todo mundo ali no estado caótico. Uhum. Então, às vezes, as pessoas perdem a capacidade de raciocinar. Elas ficam meio que inertes à situação. Então, se o líder que está ali, tomando conta daquela turma, seja ele o CEO da empresa, ou um terceirizado, ou um soldado terceirizado, que é o nosso caso, ele tem que ter a frieza para tomar as decisões corretas e para liderar essas pessoas. Se ele entrar no problema... É o médico que vai se desesperar, por exemplo, quando chega uma pessoa baleada ou no pronto-socorro, o médico entra em choque. Ele não pode, né? Exatamente, tem que ter frieza. Não pode se envolver a ponto de se prejudicar
né, e prejudicar o trabalho, porque quando você coloca aí o seu emocional na frente, você prejudica o andamento do trabalho. Nesse caso de vocês, né, que você mencionou da empresa de decoração, né, Uhum. o projeto começou como uma reestruturação financeira e evoluiu para uma reestruturação operacional? Como é que foi esse desenvolvimento aí? Eu falo, até pelo nome do programa, como é que foi o processo de virada de mesa desse cliente? Ah, perfeito. Sim, geralmente começa com uma necessidade financeira, né? E ao longo nós identificamos aonde está o problema. Então, começou com a necessidade de captação, redução de taxa de juros e trazer liquidez, né? A operar as notas ali do cliente que estavam ali paradas. Tinham recebíveis, mas não tinham como operar. E depois disso, aí identificamos, olha, o seu custo aqui tá alto, tem uma oportunidade. Aí o sócio trouxe, olha, eu tenho uma oportunidade, mas aí eu preciso investir numa máquina que não era nenhum absurdo na época, coisa de 200, 300 mil reais. Eu olhei, vamos ver se isso é viável, vamos analisar. E aí evoluiu para um operacional. Eu levei um parceiro meu para olhar, né, a questão da operação, olhar a PCP, ter mais dinamismo na programação da produção, porque era um gargalo. Então, imagina você ter 8 mil SKUs e aí o cliente pode ir lá e comprar um produto daquele no que não gira, então, né? Isso atrapalha lá o setup. Então, ter mais inteligência na programação da produção também foi um processo que a gente passou e foi bastante proveitoso e útil para da mesma forma, primeiro você fez um diagnóstico para entender se aquilo era viável e depois entrou executando. Perfeito. Tudo começa com o diagnóstico, né? Você vai ao médico, ele te pede exame, né? Estou com dor de cabeça e o que aconteceu? Ele te pede exame. Então, é o equivalente ao que nós fazemos. Então, fiz um diagnóstico, fiz taxa de retorno, porque vamos ter que investir numa máquina de 300 mil reais, então qual que é a taxa de retorno, o que a gente vai ganhar? Teve que contratar pessoas, né, então, na verdade, nesse caso, a gente aumentou o quadro, ao invés de diminuir, né, para ver a rentabilidade desse setor. E tratamos esse setor como uma empresa à parte, vamos dizer assim, que ela tinha que se pagar para ter rentabilidade, óbvio. E cada business unit tem que se pagar como se fosse independente, né, para contribuir com a estrutura que suporta todas elas, né, um centro de serviço compartilhado ou uma matriz qualquer, né? Exatamente. Nesse caso desse cliente especificamente, eu acho importante citar que houve 2 momentos de reestruturação, né? Então, eu comecei lá final de 2018, então, acho que em mais ou menos uns 6, 8 meses, a gente já estava com um processo estável, vamos dizer assim, já começando a colher os frutos, começando a ver a melhoria de rentabilidade, aí o sócio já fica mais confiante e, consequentemente, ele consegue trazer mais cliente, mais receita. Então, estava num momento muito bom, né? E aí, mais ou menos 1 ano e meio, as vendas aumentaram aí 30%, 40%. Mas aí veio a pandemia. Sim. Veio o Covid, tinha uma carteira, eu me lembro muito bem, assim, de 2 milhões de reais, isso era mais ou menos meados de março, né, de 2020, que já ia fazer o faturamento do próximo mês de abril já estava garantido com a carteira de produtos atual ali do dia 15 de março, mais ou menos. E em 2 dias, toda a carteira cancelada, assim, 95% da carteira cancelada. O que nós fizemos? Nós tínhamos ali um caixa que era para 2 semanas de despesa, então a gente parou o pagamento para os fornecedores, entramos naquele benefício do governo de redução de salário das pessoas, todo mundo reduziu, inclusive a consultoria também reduziu os honorários na época. A empresa ficou 40 dias parada. Então, uma produção que era mais ou menos 80 mil peças no mês de abril de 2020 foi 2 mil peças. Então, só foi
fazendo ali uma coisinha ou outra. Então, foi um momento bastante difícil. Então, foi uma segunda reestruturação, uma segunda renegociação com credores, porque aí depois de mais ou menos 60 dias, as coisas começaram a voltar. E o mercado de decoração sofreu um boom na pandemia, porque as pessoas ficaram em casa e aí começaram a decorar, a pintar a casa, e aí houve um problema invertido, porque aí, em 2 meses, a carteira explodiu, virou de 2 milhões para 8 milhões. E aí não tinha como atender. Não tinha nem capital de giro, nem capacidade de produção. Não tinha capacidade de produção. Então, aí a redução da fábrica também voltou todo mundo da fábrica, aumentou turno. Então, ficou ali uns meses com um gargalo de produção, porque aí já não conseguia atender. A empresa passou de 1,5 milhão de faturamento quando eu entrei, para a pandemia chegou a faturar 5 milhões com mais 5 em carteira. Isso mês, né? Isso mês, exato, mês. Então, foram 2 momentos de reestruturação, num cenários completamente diferentes, mas no mesmo cliente. Qual foi o mais difícil, na sua opinião? O início do projeto, que foi tirar as duplicatas frias e retomar a saúde financeira, ou lidar com essa questão do Covid? O Covid, sem dúvida, né? Porque era tudo muito novo, a gente não sabia. E aí, quando a carteira começou a encher e chegar pedido, o que a gente faz? A gente aumenta um turno, não aumenta o turno, contrata mais pessoas, não contrata? O que vai acontecer? E se essa carteira não performar? E se, de repente... né? Porque o Covid foi de uma hora para outra, estava tudo mais ou menos, e em uma semana cancelou tudo, fecha tudo, fica em casa. Então, era um momento, um cenário bastante duvidoso, né? Do que a gente ia fazer. Investe ou não investe? Nessa mesma época do Covid, eu atendia também um cliente que atendia a Leroy e tudo mais, né? E o mesmo, acho que era o mesmo mercado, inclusive, mas outro tipo de produto. Parou de vez e a sensação era de desespero na empresa. Assim, desespero. Não saber o que fazer. Aí foi um caos total, né? E, de novo, né? Uma coisa que eu aprendi, acho que foi muito mais em Big Four, que foi voltar para a teoria. Então, assim, o que é que tem que ser feito? Sai do problema, olha como um observador de fora e vê o que é que você tem que fazer. A, B, C. Não adianta pensar em um monte de cenários. Foca num cenário que você tenha convicção, que você, por A mais B, com dados, você acha que vai dar certo, e atua. Atua, obviamente, prestando atenção nos aspectos externos, mas atua para preservar a caixa, né? Ou colocar o pessoal em modo de espera, né? No nosso caso, lá na época, não teve essa retomada tão rápida. Né? No seu caso... Foi uma retomada rápida, né? Porque é uma carteira que foi cancelada, a empresa ficou 40 dias parado, e aí depois, 30 dias depois, já tinha uma carteira que só foi aumentando. Então, de março de 2020 para agosto, a gente saiu de uma carteira 0 para uma carteira de 8 milhões, para uma empresa que vinha faturando na época 2 milhões, 2 milhões e meio. Quadruplicou, mais ou menos. Quadruplicou, exatamente, foi rápido. E aí voltou, foi uma curva que subiu e desceu, estabilizou, ou ela continuou crescendo? Hoje está estável o faturamento, mas estabilizou em patamares maiores, né? Entre 4 e 5 milhões. Então, conseguiu ganhar mercado e se fortalecer no mercado, né? Quando eu falo bastante, quando você sobrevive a um momento desse, tem setores que vão bem, tem setores que vão mal. Nos setores que vão mal, quando você sobrevive, você ganha market share quando ele volta. Né? Porque muita gente sai do mercado. Né? O mercado é cíclico, né? Não tem jeito, sempre vai ser assim. Então, se o mercado do cliente A agora não está bem, daqui a pouco ele vai estar bem. O que a gente precisa é ter paciência e atuar, como você falou, atuar aonde precisa ser feito, aonde precisa... Porque não é fácil fazer uma redução de custo, fazer corte de pessoas, reduzir despesa. Não é uma coisa fácil, né? Ninguém quer fazer isso. Mas é o que tem que ser feito para salvar a empresa. É o que eu digo, a empresa viva é o que gera receita ali para todo mundo, né? Para o banco, para o fornecedor, para o governo, que é o nosso maior sócio. Sim. E para os funcionários, obviamente. Nayara, me conta uma coisa. A gente está num Brasil hoje que não está
voando de vento em popa, né? Taxa de juros alta, desemprego também alto. Inadimplência alta, altíssima. crise de crédito. Para um empresário ou para os milhares de empresários, né, que estão nos vendo aí, nos assistindo, que estão passando por dificuldade e precisam virar as suas mesas, né? Você tem algumas recomendações? Eu sei que varia de setor para setor, mas via de regra, não faça ou faça alguma coisa? Via de regra, eu diria, como que você está analisando a situação da sua empresa? Você tem uma bússola? O que é a bússola do empreendedor? Número. Você está administrando no feeling ou você tem número? Você tem um DRE histórico, você tem um DRE projetado, você tem um fluxo de caixa projetado, você sabe aonde você pode melhorar? Então, acho que a recomendação é de quem não tem esse pacote de dados, tenha o mais rápido possível. É impressionante, mas não tem. As empresas, elas são dirigidas no feeling do empresário. E aí, quando você começa pequeno, né, isso é normal. Ninguém vai se preocupar com isso no primeiro momento. Mas se a empresa cresce com uma base sólida de números, olhando projeções e fazendo cenários, essa empresa dificilmente vai sofrer com algum problema. A não ser um Covid, né? Isso é uma coisa que não está no nosso controle. Mas uma empresa que olha números, senta lá com gestores, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe se está dando resultado, se não está dando resultado, é a melhor maneira de gerir uma empresa. Perfeito. Pô, Nayara, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, estamos finalizando aqui mais um episódio do Virando a Mesa. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado pela sua participação e, por favor, nos sigam aí nas redes sociais, nos nossos canais, compartilhem nossos vídeos. Nayara, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.